Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da ClickBank e em um mês eu ganhei um pouco mais de US$ 26.000 líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender aí como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. E aqui no teu livro a gente já pode falar dele, O Rir é Preciso. Eu tinha até anotado aqui a primeira frase que eu gostei muito. Você não usa o humor em todo o seu potencial. O que quer dizer isso, né? Porque eu acho que essa frase talvez resuma, né, assim, do que esse livro vai falar. Então, se quiser falar um pouco sobre isso. Bom, O Rir é Preciso é meu terceiro livro com assistente, meu 20º livro publicado. E ele faz um pouco isso que eu tento trazer, né? Que é essa mistura de autoajuda com divulgação de ciência. Então ele é um livro totalmente embasado em pesquisa, em artigos, em papers, assim, são centenas mesmo de referências bibliográficas. Eu até consegui, pela primeira vez nesse tipo de livro, colocar isso que eu acho super chique, o índice onomástico, né? Então você é temático, você quer ver ali sobre sei lá, o músculo orbicular do olho. Você vai lá e você tem todas as páginas em que cita o músculo, né? Então, enfim, é um livro de divulgação científica, mas é um livro de autoajuda, é um livro para as pessoas aplicarem na prática o conhecimento. E essa frase de abertura, ela foi pensada para isso mesmo, assim, sabe? Para dar aquela provocada e instigar, assim, puxa, mas eu não uso humor em todo o potencial? Como assim, né? Eu sou bem-humorado, ou eu conto piada, ou eu ouço piada. O que significa isso? Significa que, como acho que todas as nossas habilidades humanas, né, Luiz, a gente não para pensar sobre elas no dia a dia. Você deve ter isso aqui, né, no podcast, todo entrevistado te mostra isso. Assim, a gente aprende a andar, mas ninguém ensina a gente a andar, quer dizer, deve precisar um fisioterapeuta vir mostrar, olha, a passada certa é assim, a passada certa é assado. A gente aprende a falar, mas quantas vezes a gente não fala errado, não imposta a voz errada, aí precisa um fonoaudiólogo que estuda aquilo e dá, né, as melhores técnicas. Lógico que a gente não vai sair estudando tudo o tempo todo, mas quando você para e se foca num determinado assunto e vai estudar, você fala, nossa, quanta coisa tinha aqui que eu não sabia. E foi um pouco o que aconteceu com o humor e com o riso, né? Quando parei para estudar, na verdade, eu até conto isso na introdução do livro, eu estudo e gosto do tema há muitos anos, então eu leio, eu me interesso, eu tenho livros, leio artigos e fui acumulando, né? Enfim, me interessando bastante aí pelo tema. E quando eu resolvi juntar tudo isso e fazer o livro, depois a gente entra um pouco nesse assunto de por que isso aconteceu, mas quando eu juntei todo esse material e me aprofundei sobre ele, eu falei, nossa, mas tem muita coisa aqui no riso, tem muita coisa no humor que pode ser útil para o nosso dia a dia, pode ajudar as pessoas na vida prática delas, do trabalho, das relações, de momentos de sofrimento, enfim, na escola, nos professores, enfim, tem muita coisa boa e que a gente não tem claro. Às vezes até a gente faz intuitivamente, mas a gente não tem tão claro na nossa consciência. Então, depois que eu escrevi... A introdução você escreve no final, né? Então, depois que o livro não estava todo escrito, mas enfim, já estava todo estruturado, e eu sentei para escrever, fui fazer a introdução, falei, bom, ficou claro para mim que tem muita coisa que a gente não pensa no humor. Então, essa frase de abertura, ela é bem verdadeira. A gente não usa o humor em todo o potencial desta nossa habilidade. É uma ferramenta, é uma característica assim puramente humana? Olha, é interessante porque o riso tem o livro ele é estruturado em capítulos bem interessantes porque o que, como, porquê, quando, com quem e onde, né? Então, assim, o que é o riso, como nós rimos, por que nós rimos, com quem nós rimos, enfim, onde rimos e quando rimos. E o livro
o capítulo que fala por que nós rimos, ele é um capítulo que fala de evolucionismo, né? Assim, da onde veio, por que essa característica está no ser humano. E quando a gente estuda isso, você vê que existem proto-sorrisos, existem já inícios de expressões faciais em outros animais que sinalizam o que o riso sinaliza. Sobretudo, claro, nos grandes primatas, que são os animais mais próximos de nós. Então você aí já vê expressões faciais homólogas ao riso, mas você vê já em outros animais, até anteriores evolutivamente, mais distantes de nós, a necessidade de sinalizar que é brincadeira. Necessidade de sinalizar que está tudo bem. E o riso, no fundo, ele, mesmo para nós, ele tem um pouco essa função de sinalizar que está tudo bem, sinalizar que é brincadeira, que está tudo certo, e daí que vem grande parte do seu poder, né?